Volta por aqui, a gente está conversando com a senadora Augusta Brito, do PT do Ceará. Senadora, só fui atrás também aqui dos números que a gente estava falando ainda sobre o impacto orçamentário, né, desse aumento aí que foi aprovado para os servidores, de 5,3 bilhões de reais no impacto orçamentário deste ano de 2026. Aí a gente estava falando, o próprio governo disse que é uma chamada escala 3 por 1 e a gente, réus mortais, a gente quer acabar com a escala 6 por 1. O governo disse que deve avançar com esse texto nas próximas semanas, colocar em votação, mas devem ter alguns limites e algumas resistências. Sobre isso, como é que vocês estão trabalhando? Porque a sociedade vendo uma escala 3 por 1 para servidores públicos e os outros não conseguindo avançar em terminar com 6 por 1, não vai ser muito positivo, né, senadora? Não, com certeza. A nossa luta, e uma das prioridades também do governo e do PT, com certeza, é exatamente terminar com a escala 6 por 1, para todos, né? Todos e todas. Essa questão pontual dos servidores, que foi botada para votação ontem, não é uma questão e uma defesa do governo, né? É uma questão de organização dos poderes que são independentes. Então, o governo vai analisar, enfim, a questão da prioridade, que é acabar com a escala 6 por 1, até porque é uma proposta que está tramitando do senador Paulo Paim, que já vem defendendo há algum tempo, inclusive comparando, né, com alguns outros países, como a Espanha também, que já tem essa escala, e a nossa proposta ainda sendo um pouco mais tímida do que é na Espanha, garantindo aí mais emprego, garantindo a qualidade, especialmente a qualidade de vida para nós mulheres, né? Fico muito feliz aqui de estar sendo entrevistada também por uma mulher. Quero dizer que assumi a liderança do PT ontem, né, por votação dos amigos, senadores e senadoras, e a senadora, por unanimidade. Fico muito feliz nessa nova responsabilidade, nessa nova missão que eu vou agora, né, à frente aí dessa liderança no PT dentro do Senado, com certeza buscando fazer o que nós consideramos justo para toda a população, não para grupos privilegiados, enfim, mas sim alcançar um nível de justiça maior que a gente puder. Senadora, agora na frente, então, dessa liderança do Partido dos Trabalhadores, que é o partido do presidente Lula, quais vão ser as prioridades para esse ano de 2026, que a gente sabe que é um ano muito importante para a campanha eleitoral também, e quando o governo está ali tentando a reeleição e que ele tem a máquina a seu poder, ele tem a máquina, mas precisa pautar o que ele quer, os assuntos que ele quer e conseguir passar também. Quais são as prioridades, quais são as articulações que vocês estão prevendo para esse ano? Pronto. Entre elas, a uma que a gente já falou agora, que é o fim da escala 6 por 1, é uma das prioridades. Outras prioridades, entre outras, que eu acho muito importante, é a questão desse pacto que hoje, né, está sendo celebrado entre os poderes, do combate à violência contra nós mulheres, enfim, do pacto pelo fim do feminicídio. Né? Queria que no ano de 2026 não estivéssemos falando e precisamos chamar a responsabilidade, né, de todos os entes, que seja do Poder Judiciário, Legislativo, Executivo, de todos os estados e municípios, para fazer esse grande pacto em prol da prevenção do feminicídio, da vida, das nossas vidas, né, e, sobretudo, dos nossos direitos. Mas, dentre essas prioridades, essa questão também de ter essa articulação e esse bom convívio com o Poder Executivo, de fazer articulações para que a gente consiga aprovar o maior número, né, de projetos que foram enviados pelo governo federal, pelo nosso presidente Lula, como foi ontem, que eu quero aqui destacar a questão do gás do povo, né, que já no primeiro dia dos trabalhos, que as casas voltaram, já aprovaram isso, que vai beneficiar mais de 15 milhões de famílias, né? Então, é um projeto muito significativo realmente para as pessoas que precisam, e eu vejo assim as prioridades do governo do presidente Lula, que vão ser encaminhadas tanto para o Senado como para a Câmara. Eu, como líder agora no Senado, tenho assim como meta e objetivo fazer com que elas aconteçam de uma forma consensual, fazer com que realmente a gente consiga aprovar os projetos que vão ser enviados como prioritários, como essa escala, o fim da escala de 6 por 1, como esse que já foi ontem aprovado praticamente por unanimidade, lógico que obviamente alguns partidos, né, que ainda questionaram, como o PL e o Novo no Senado Federal, mas, sobretudo, de enfatizar ainda mais essa questão do combate ao feminicídio, dos direitos das mulheres, que é uma pauta prioritária dentro do governo do presidente Lula.
e eu fico muito feliz em assumir, né, a liderança do PT, vendo a responsabilidade que o governo federal está chamando, que não está realmente se excluindo, né, desse problema que nós sabemos que existe, não só do feminicídio, mas todo tipo de violência que nós, mulheres, sabemos que a gente sofre no dia a dia, desde ser, eu diria assim, desconsiderada, né, desde a sua fala, como política estou falando assim, até, enfim, a sua competência de estar ocupando o cargo que ocupa. Então, eu vejo com muita responsabilidade, fico muito feliz em poder assumir a liderança nessa, eu diria, nessa priorização de ações, especialmente para que a gente possa garantir os nossos direitos como mulheres. Agora, senadora, fico muito feliz em ouvir isso, viu? Porque a gente precisa de mais representantes realmente femininas. Eu sempre falo que para falar de pautas femininas, para lutar pelos direitos da mulher, pelo direito de estar viva, a gente precisa de mulheres falando isso, né? A gente tem muitos homens, mas a gente precisa de mulheres, porque só sendo uma mulher para saber o que quer estar na nossa pele. Ontem também foi protocolada a questão da CPI mista do Banco Master. A gente sabe que no início, assim como da CPMI e do INSS, o governo não queria muito, nunca é bom para nenhum governo ter algum tipo de comissão, mas parece que ali aos 45 no segundo tempo, votaram a favor dessa CPMI do Banco Master também. Com qual intenção? Como é que o governo está pensando em levar essa CPI para frente? Como é que vocês estão pensando em fazer isso nesse ano de 2026? Lembrando que a outra, que é de um outro escândalo do governo também, que é o INSS, que aconteceu durante, né, o governo, ainda acontecendo, devem prorrogar por mais 60 dias, inclusive. Bem, pronto, eu vou falar não pelo governo, né? Como eu assumi a liderança do PT ontem, eu posso falar pela liderança do PT. O que foi discutido na primeira reunião que foi ontem, em relação à CPI, né, do Banco Master, que, inclusive, né, nós temos uma proposta feita pelo nosso senador Rogério Carvalho, onde a bancada toda decidiu assinar essa proposta de pedido de CPI pelo nosso companheiro senador Rogério Carvalho. Até porque nós somos também a favor que se investigue com responsabilidade, que se apure os fatos que aconteceram, que se faça justiça como ela tem que ser feita. O que nós do PT, falando como líder do PT, não somos a favor é que se use como palanque ou palco para iludir ou para fazer vender um populismo de falsidade, de mentiras em questões políticas. Porque uma CPI ela é muito séria, ela é criada para ser verdadeiramente um instrumento de investigação, de responsabilidade, para que a gente possa ter uma facilidade, uma objetividade em ajudar a descobrir quem é realmente que tem que ser condenado ou quem é que tem que ser encaminhado para os poderes judiciários, como é que a gente vai agir sobre isso, tem que fazer com muita responsabilidade. Então, o PT em si assinou ontem, né, exatamente o pedido de CPI do nosso senador Rogério Carvalho, até em demonstração que a gente também quer a transparência, quer que seja feita com muita responsabilidade, como tem que ser feita, como a do INSS, que eu acredito que também está sendo bem conduzida, que nós estamos tendo aí resultados do que ela foi realmente proposta, para o que ela foi proposta, achando empresários, enfim, instituições que fizeram essas fraudes serem realmente condenados, evitando que se possa também se utilizar dessa CPI do INSS para fazer e para vender mentiras ou, né, ilações que não são verdadeiras por questões políticas. Então, tem que ter muita responsabilidade. E nós sabemos que a CPI que estão sendo propostas agora, nós também somos a favor que elas aconteçam sim. Nós não somos contra, o PT não é contra a CPI, mas que ela seja feita de uma forma com responsabilidade para que não se transforme em palco político para partido nenhum, para político nenhum. Existe alguma recomendação por parte do governo de como vocês podem abordar ou tentar evitar o encontro fora da agenda do presidente Lula no Planalto em 2024 com Daniel Porcaro? Não, para nós do PT, eu como líder, posso afirmar que não tem nenhuma recomendação do governo.
Agora, senador, o ano de 2025 terminou ali com uma troca de rusgas, até mesmo de crítica do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com o presidente Lula. Teve a indicação de Jorge Messias, que não agradou ao Alcolumbre, ele preferia o nome do Rodrigo Pacheco para o lugar de Barroso, que pediu aposentadoria mais cedo do STF. Terminou o ano com o Davi Alcolumbre dizendo que só não tinha marcado a sabatina de Messias ainda, porque o presidente não tinha enviado ainda oficialmente essa indicação por uma desorganização do governo. Messias, inclusive, estava presente lá no início dos trabalhos do Judiciário esse ano. Agora, né, no STF essa semana. Como é que está a relação nesse momento do Alcolumbre com o presidente Lula? Como é que a senhora chega nessa liderança também no Senado para tentar amenizar essa relação entre os dois, sendo que é um ano muito importante, né, para o governo? Com certeza. Primeiro, ainda voltando à questão da CPI do INSS, se ela tivesse sido dado realmente a importância lá em 2020, onde teve denúncias sobre, a gente tinha evitado, né, o maior número de fraudes que agora, né, a gente teve no governo do presidente Lula toda uma determinação que fosse investigada e que fosse feita realmente justiça como está sendo feita. Só para relembrar que se lá em 2020, onde já teve denúncia, tivesse começado, tinha se evitado tantas pessoas terem sido lesadas como foram aí durante todos esses anos. Mas aqui, para a sua pergunta, eu tenho com certeza, por missão também de estar na liderança do PT, de fazer com que os poderes eles consigam ter uma harmonia maior do que já vem tendo. Eu acredito que esse diálogo já foi restabelecido, né, já há algum tempo. Talvez tenha tido ali uma falta de comunicação, não sei dizer bem, porque, enfim, os poderes estavam ali, né, tanto com o Alcolumbre, como o Poder Executivo, também com a Câmara. Então, até que eu acredito que essa relação já foi restabelecida e eu, como líder, o que eu puder fazer para que ela possa ainda mais ser fortalecida, participando junto ao nosso presidente, Davi Alcolumbre, sendo realmente, fazendo essa parceria, né, que a gente sabe que tem que ter, fazendo o diálogo que tem que ter, fazendo com que tanto as ações e as demandas do governo federal, como propostas que sejam apresentadas dentro do Senado, a gente consiga tramitar, né, e fazer com que elas sejam aprovadas ou que elas sejam realmente apreciadas da forma que tem que ser, respeitando todo o rito que tem que ser respeitado. Eu acredito muito no nosso presidente Davi Alcolumbre, acredito também muito no nosso presidente Lula sobre essa disponibilidade de ter um bom relacionamento entre os poderes. A reeleição do governo e do presidente, você vai trabalhar de alguma forma? Espero que sim, vou trabalhar firmemente, com certeza, até porque acredito muito nesse projeto, né, que está sendo feito no nosso país e espero ser uma das cabos eleitorais aí, tanto o nosso presidente como todos os nossos candidatos aí que venham a compor junto, né, com esse nosso projeto de fazer sempre o bem às pessoas que mais precisam. Senadora, obrigada por ter conversado com a gente. Boa sorte aí nessa liderança do PT no Senado. Boa sorte também nas pautas femininas. Nós mulheres estamos precisando. Que essa eleição desse ano, inclusive, traga mais mulheres ainda para a nossa política. A gente precisa de mulheres para defender mulheres e para falar, né? Para ser a nossa voz. A gente precisa muito disso. Obrigada, bom trabalho. Obrigada, Paula. Eu queria pedir só um espaço para falar que a gente assumiu a Procuradoria Especial da Mulher no Senado. E com essa intenção de fortalecer a participação da mulher também na política, especialmente dentro da política, a gente criou um Zap delas, que é um número de telefone do WhatsApp, que as mulheres que estiverem sofrendo algum tipo de violência, violência política, elas podem se utilizar desse equipamento que já vem fazendo atendimentos, que foi uma ferramenta lançada no ano passado, final do ano passado, mas que está aí tendo uma proporção e está ajudando muitas mulheres do nosso país como um todo. Vamos aí juntas, com certeza, aumentar o número de mulheres também na política. Estamos precisando. Obrigada, senadora. Bom trabalho. Obrigada. E até a próxima. Até. Obrigada.